Vou responder as perguntas que eu fiz na caixinha lá no Instagram, então surgiram várias perguntas que eu acho muito interessante. Primeira coisa que as pessoas me perguntaram sobre frequência em hertz. Uma pessoa falou para mim que ela sintonizou com 3 pessoas narcisistas. Primeiro foi a mãe, o pai, né, que da primeira infância, e a terceira pessoa foi a chefe. Ela quer entender por quê que ela só está atraindo o narcisista para o campo dela. Primeiro, provavelmente você tem um padrão vibratório aí de dependência. Então mexeram muito no seu emocional ao ponto de você sintonizar só com narcisista. Então a frequência muito baixa em hertz é culpa, abandono, desvalorização. Então essas frequências em hertz faz com que a gente sintonize com pessoas que manipulam o nosso emocional. Se dores no corpo está relacionado com a energia? Sim, totalmente. Se você já foi ao médico, ou até mesmo se você já tem algum diagnóstico, tudo começa na energia. Corpo mental, corpo emocional, duplo etérico, chakras, corpo físico. É o último veículo que faz a somatização das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que nós chamamos de pensamentos negativos. Então, existe corpos de dor, que está relacionado com os nossos egos emocionais e inconscientes. A terceira pergunta que me fizeram, se mudando o padrão vibratório, se mudando a frequência dela em hertz, ela vai conseguir fazer a cocriação daquilo que ela deseja, sem sombra de dúvidas. Tudo é energia. Então, tudo que acontece com a gente é o nosso padrão emocional, emaranhamento energético está reverberando no nosso campo. Então, tudo que acontece com a gente é um padrão energético. Por mais que a gente às vezes está pano externo, falando que a culpa são das pessoas, tudo bem. Não tem problema você olhar para a situação e achar que aquela pessoa é responsável, mas a pessoa não é, certo? Então, assim, as pessoas estão cada um lidando com a sua vida, alguns despertando consciencialmente, né? Tem essa visão mais ampla, ela consegue compreender e observar a energia, porque energia não mente, né? E todos nós somos médiums, todos nós somos médios sem sombra de dúvida, e eu posso te explicar um pouquinho sobre isso. Vamos supor, bem simples, tá? Você entra em um lugar e fala assim, nossa, que energia pesada, ou você entra em outro lugar e você fala, nossa, que energia bacana, ou você chega perto de uma pessoa e fala, nossa, que energia pesada, ou você chega perto de uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa tem energia tão boa, você já está captando energia. Todos nós temos glândula pineal, e a nossa pineal faz a captação energética até mesmo à distância. Vamos supor que você saiu de perto dos seus familiares e mudou para outro país. Se você não resolveu essas questões energéticas, não vai adiantar. Porque eu atendo muitas pessoas que estão nos Estados Unidos que saíram meio com raiva da família, ou com raiva dos amigos, ou terminou um relacionamento, e ela tá lá em outro país reverberando, sintonizada com a mesma energia do passado. Então, existe um emaranhamento inconsciente emocional que faz com que a gente saia de um país, vá para outro e mesmo assim continue atraindo situações e pessoas do padrão antigo. Então, quando a gente fala de energia, nós estamos falando de tudo. Tudo, exatamente tudo, um aglomerado energético. Nossos órgãos são energia, a nossa mente é energia, o nosso padrão vibratório é aquilo que faz com que a gente se conecte a determinadas pessoas. Então, se a vida está travada, você não tem problema com a vida física, você tem problema na energia. Se você está em relacionamentos que você não gosta, se sua vida financeira não está fluindo, se a sua saúde física ela não está legal, a origem começou na energia, mais especificamente no corpo emocional, no corpo mental, que acabou indo para o pretérico, chakras, e somatizou no corpo físico. Me perguntaram se esse tratamento ele ajuda para a saúde física, sem sombra de dúvidas. Mas eu nunca peço para ninguém descartar o atendimento médico. Então a gente vai unir os dois tratamentos, certo? É para você em paralelo, se você precisar de medicação, continua tomando. O outro é para a gente ir na causa raiz, que é daquilo que ocasionou
esse problema de saúde física. Então, todos dois tratamentos ajudam, não pode descartar jamais um atendimento médico, porque nós estamos na Terra, nós temos a ciência a nosso favor. Outra pergunta que me fizeram é se a frequência em Hertz vai nos ajudar a colapsar ondas, com toda certeza, tá? A partir do momento que a gente muda o nosso padrão vibratório, a gente consegue se manter nele, a vida muda, porque nós não viemos para cá para sofrer, porém, ensinaram pra gente que a vida, ela é um sofrimento, e eu discordo completamente, sempre discordei desde a minha infância, por isso que eu questionei tudo o tempo todo. Eu não acreditava nas coisas que as pessoas falavam, e só que a gente vai adquirindo crenças, né? A gente quer pertencer ao meio, então a gente acaba adquirindo crenças para poder pertencer. É a mesma coisa uma roda de fofoca. Às vezes você não gosta de fofoca, você tem aversão a pessoas fofoqueiras. Mas quando a gente está naquele padrão que a gente quer pertencer àquele grupo, nós vamos lá fazer fofoca. Uma outra coisa que me perguntaram, qual é a diferença dessa terapia para a terapia convencional? Total, diferente. Primeiro, a terapia convencional ela é um alívio para nossa alma, né? Eu já fiz terapia convencional, para mim não adiantou, tá? Porque eu gosto de ir mais a fundo. Porém, quando a gente faz terapia convencional, o que acontece? A gente vai alimentando, somatizando caminhos neurais de dor. Então, quando você volta no passado, você alimenta mais aquele padrão. Então, você descarrega as mesmas emoções, sensações, sentimentos que você viveu naquele passado. Então, traz um alívio na alma, né? Porque você está tendo uma pessoa que está te acolhendo naquele momento, tem alguém que está te ouvindo, né? Geralmente as pessoas não ouvem o que nós estamos falando, as pessoas cortam o nosso assunto, ou então elas não se interessam. Então, aquele momento terapêutico é para você ter uma pessoa te ouvindo, que traz o acalento na alma. Porém, existem os caminhos neurais. Então, a gente somatiza, a gente cria mais caminho neural de dor. Então, para mim, não funcionou, tá? Mas quem gosta de fazer, pode continuar fazendo. Mas essa terapia, nós vamos na causa raiz. E se você não quiser saber nada sobre o seu tratamento, a gente traz somente a consciência. Porque tem gente que, quando eu faço a desobsessão, ela quer saber se tem chip, se tem implantes, mas tem gente que tem medo. Se não quiser saber, eu não falo, tá? Então, assim, é muito da sua escolha. Perguntou também se esse tratamento é para todo mundo. Sim, é para todo mundo, desde que você esteja aberta a receber o tratamento. Por quê? Tem como a gente medir a energia para saber se você está 100% sintonizada? Tem. Né? Em alguns casos, em assim, raros casos, mas já aconteceu de uma pessoa estar apenas sintonizada 20% com o tratamento. Então, é aquilo que vai resolver. Por que isso aconteceu? Porque foi uma mãe que contratou o tratamento para o filho. Eu nem sabia se o filho queria fazer esse tratamento, mas ele fez porque a mãe pediu. Quando eu sintonizei ele na mesa quantiônica, que é da plataforma Onisciente da Luz, ele estava sintonizado 20%. Então, eu como terapeuta não posso fazer nada. Né? Então, é 20%, é 20%. Eu não tenho como forçar a pessoa a querer o tratamento. E tem gente também que às vezes contrata tratamento só por curiosidade, para saber o que vai dar. No mais, é legal. A gente não pode gerar nenhum tipo de expectativa em relação aos resultados. Porque se a gente gera expectativa, gera ansiedade. Se gera ansiedade, atrapalha o resultado. Então, por um lado é importante, né, a pessoa, por mera curiosidade, que isso é bom, porque ela não sabe de verdade o que vai dar. Por outro lado, a pessoa precisa querer ser tratada, ela precisa estar aberta a ser tratada, a soltar essas dores do passado, que de fato ela nem precisa ficar sabendo. Por quê? Como eu expliquei, quando a gente fica voltando no passado, a gente volta para aquelas emoções que não foram legais e isso acaba somatizando até mesmo no corpo físico. Perguntaram para mim se tratamentos energéticos precisa de cartaz. Não, não precisa ter cartaz. Mas o que acontece? Muitas vezes a própria pessoa que cria as cartazes, porque ela acha que se ela não passar mal, o tratamento não funcionou. Gente, pelo amor de Deus, é um tratamento para melhorar. Não tem por que ter cartaz, não faz sentido ter cartaz. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu agradeço imensamente as perguntas das pessoas que foram feitas lá pelo Instagram e eu vim aqui esclarecer, inclusive, compartilhar o link lá no Instagram para que as pessoas venham aqui assistir. E por que eu fiz o vídeo através do YouTube? Porque aqui eu tenho mais liberdade de expressão e de explicar. Uma outra pergunta que me fizeram é se eu faço curso. Não, não faço curso. Eu acho que as pessoas estão cansadas de estudar. Né? As pessoas saírem desse emaranhamento inconsciente, emocional, energético.
mas depois eu penso um propósito aí de fazer um curso para vocês, que eu acredito que vai ajudar. Mas curso sem técnica, para mim, não funciona, só teoria, não, eu gosto de prática. Vou deixar aqui embaixo o link caso você queira agendar seu tratamento, deixa aqui meu convite. A página é pela Hotmart, você já vai cair direto na página de pagamento, porque aqui eu já expliquei como o tratamento funciona, então não tem necessidade de você cair na página de vendas, né? Para ele ficar lá lendo, a minha secretária entra em contato com você com meu nome e depois você vai ser atendida por mim. Tem durabilidade mais ou menos de 1h30, a gente vai fazer uma reunião pelo Google Meet e você vai me trazer a sua história para a gente ir na causa raiz para tirar você desse emaranhamento energético, emocional e inconsciente, tá bom? Muito obrigada pelas perguntas e até o próximo vídeo. Beijos no seu coração. Ah, não se esqueça, se inscreva no canal e deixa aquele like.